Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando a nossa igreja, ali, a Igreja do Nazareno de Sobradinho e a Igreja de Jesus Cristo reunida em toda a face da terra. Vamos estar hoje mais uma vez juntos, embora cada um na sua casa, não é? É uma nova forma de nós estarmos celebrando e meditando na palavra de Deus e intercedendo. Vamos orar nessa hora. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Agradecemos por cada uma dessas vidas, ó Pai, que está agora, estamos juntos em oração, intercessão, em favor, ó Deus, de tantas razões. O Senhor conhece aquilo que cada um agora tem colocado diante de Ti, Pai. Infelizmente, nós não estamos juntos, ó Deus, no mesmo ambiente, mas sabemos, ó Deus, que de uma forma sobrenatural, Senhor, o Senhor há de tocar em cada um de nós, trazendo, Senhor, à nossa mente aquilo que devemos orar, aquelas razões por que devemos estar juntos, concordando, Pai. Concordamos agora, Senhor, em favor da nossa nação, te pedimos a bênção para o nosso Brasil, te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar as nações, para que a cura venha, Senhor, para esse vírus, ó Deus, para essa pandemia, que nós possamos ver, ó Deus, os hospitais sendo esvaziados, que as pessoas saiam dos hospitais curadas. Abençoe, ó Deus, e console os enlutados, abençoe as famílias, guarda, cuida das nossas crianças que estão longe das escolas. Abençoe, ó Deus, a Igreja de Jesus Cristo, que ela se fortaleça no meio desses problemas todos e que nós possamos ver a Tua mão e sairmos disso tudo mais do que vitoriosos, mais do que vencedores por aquele que nos amou. Abençoe, ó Deus, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos estar meditando no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. E o capítulo começa com a parábola do semeador. É uma parábola bastante conhecida, mas nós vamos estar lendo agora a partir do versículo 10 até o versículo 20. A explicação da parábola. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Essa palavra, não é uma palavra bastante conhecida sobre a parábola do semeador. E nós sabemos, né, conhecemos a parábola falando sobre o semeador que saiu a semear e no meio do caminho as sementes foram caindo. E eu me lembro que quando criança eu pensava assim, por que ele não costurou o lugar onde ele, né, o saquinho onde ele levava as sementes, para as sementes não caírem e de certa forma houve, no entender meu de criança, um desperdício de sementes. Só que não é assim. Como há comparação do semeador com o cristão, aquele que leva a palavra, e cada um de nós, todos nós temos essa responsabilidade de levarmos a palavra. Não é só o pastor. Cada um de nós, a partir do momento em que nós nos confessamos os nossos pecados diante de Deus, que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser também semeadores. Também recebemos essa palavra e temos uma responsabilidade muito grande.
E quando nós estávamos lendo esse trecho, né, o pastor e eu, nós estamos fazendo a nossa leitura bíblica anual, lendo de Gênesis a Apocalipse, mas temos um roteiro que vai adequando, ler um pouquinho do Novo Testamento, um pouquinho de um livro poético e os livros históricos, os profetas. E nós temos aprendido muito. E eu sempre oro e peço a Deus para me trazer a mensagem que eu devo estar trazendo para os irmãos, né, para nós meditarmos. E esse trecho falou muito profundo ao meu coração. Primeiro aqui está falando que muitas vezes as pessoas ouvem, mas não entendem. E às vezes a gente fala por parábolas, a gente faz comparações. Existem tantas histórias que nós podemos entender que tem um significado profundo na palavra de Deus. E essa parábola tem um significado tão grande. Vocês com certeza vão sempre descobrir algo novo, algo tremendo para a sua vida no dia de hoje. E aqui está falando isso, que algumas pessoas, elas ouvem, eles veem e não percebem. Ouvem, mas não entendem. E aqui fala, olha, para que eles não venham a se converter. Jesus então não estava querendo que as pessoas se convertessem? Obviamente que Jesus quer que as pessoas se convertam, sim. Quer que elas entendam o significado da palavra. Mas aqui eu entendo que é uma questão da gente parar um pouquinho. Parar nessa correria, parar na nossa vida e fazer uma reflexão muito séria a respeito do tipo de terreno que nós somos e dos tipos de terreno que nós temos enfrentado, que nós temos encontrado na nossa jornada aqui na Terra, enquanto você leva a palavra de Jesus Cristo. Muitas pessoas realmente têm essa tendência de receber com alegria, não é? Nós vemos isso, o semeador semeia e no meio do caminho, enquanto a gente está caminhando, indo por esse mundo, muitas vezes nós vemos Satanás retirando a palavra do coração das pessoas. Você fala e a pessoa, um dia ela acha que vai estar bem, não é? E de repente ela não entende aquilo e é misturado com um monte de outras coisas, um monte de outras doutrinas, um monte de outras realidades. A pessoa fica meio mística e confusa e não prossegue. Isso continua acontecendo, não é? Satanás vem e retira essa semente do coração das pessoas. Tem ainda aquelas que nós vamos ver que são as que estão semeadas em solo rochoso. Elas recebem a mensagem com alegria, mas não têm raiz. E isso quer dizer o seguinte, então, quando elas passam por algum problema, por alguma angústia, por alguma tristeza, algum problema, elas se afastam. E elas questionam Deus. São pessoas que não conseguem entender o momento de Deus agir, a forma como Deus age. Elas não conseguem passar pelas tribulações, elas não conseguem passar pelos problemas, entendendo que seja o que for, tudo passa e que nós temos que prosseguir porque vale a pena servir ao Senhor. E tem aquele também que são semeados no meio dos espinhos, não é? Ouvem a palavra, mas realmente a fascinação das riquezas, a fama muitas vezes, né? Outras coisas que parecem ter uma atração maior naquele momento, faz com que a palavra fique sufocada e a pessoa então não dá frutos. Mas tem aqueles que realmente recebem com alegria e frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. E eu fiquei pensando nisso e pensando o tipo de terreno que é o nosso coração. Só pelo fato de você estar ouvindo essa palavra, eu sei que o seu terreno, o seu coração, é um coração frutífero. E nós precisamos da palavra de Deus plantada todos os dias. Precisamos dessa meditação no nosso coração, num terreno fértil, para que o Senhor possa trabalhar ainda mais. Como é bom a gente perceber que as comparações que Jesus faz, né, acerca de coisas que eram situações do cotidiano, que fazem que as pessoas entendam a mensagem de forma muito clara. Essa mensagem dessa parábola, ela é muito clara e ela é tão real. Nós estamos vivendo essa situação no dia de hoje. Haja o que houver, nós temos que saber que Deus plantou em nós uma semente preciosíssima, que nós sabemos que nós temos essa obrigação de frutificar, mas temos que descansar, porque nós sabemos que estamos ligados num terreno fértil, porque nós somos ligados a uma raiz forte, nós sabemos que Deus tem cuidado de nós, e é uma coisa natural, né? Quando nós vemos um galho que é enxertado numa árvore,
é natural que ela possa frutificar. Nós fomos enxertados na raiz de Davi. Nós somos oliveira enxertada e nós sabemos que nós vamos frutificar de uma forma natural, porque é isso que Deus espera de nós. Então, que você possa ficar tranquilo e saber isso, que nós temos que lembrar, meditar na palavra de Deus e deixar que a palavra possa frutificar nos corações, onde quer que você andar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.